Bom, nessa manhã eu ia continuar a entrar, nessa estrada, mas de manhã no primeiro encontro, o Espírito Santo me trouxe para uma outra área, mas tem tudo a ver com essa nossa jornada. A minha palavra é sobre nós prosseguirmos para o alvo. Deixa eu te dizer uma coisa, 2019, você tem que crer nisso, está tudo preparado, porque a nossa jornada ela já está preparada. Mas o que eu quero despertar nessa manhã é o teu entendimento, para que você possa prosseguir para o alvo, para o propósito que Deus tem preparado. Não é necessariamente aquilo que eu estou determinado a fazer em 2019, ok, mas nós temos que aprender a considerar, a permitir a consideração de Deus e a visão dele sobre aquilo que a gente tem projetado, porque muitas coisas que Deus coloca no meu coração e no teu, tem um tempo determinado para acontecer, e o que eu tenho visto como minha experiência de várias coisas na minha vida, é que é o seguinte, Deus ele não só ele tem algo preparado, mas ele faz acontecer. Então nós temos que caminhar com ele de tal maneira que ele possa fazer isso. Inúmeras passagens mostram para mim e para você que ele vai adiante de mim, é ele quem endireita os caminhos tortuosos, é ele quem quebra as portas de bronze, é ele que vai despedaçando as trancas de ferro, está escrito em Isaías, e vai trazendo os tesouros escondidos, as riquezas encobertas. A gente pode pensar em várias coisas, para que a gente saiba que ele é o Senhor que faz todas essas coisas. Então assim, se eu aprendo isso, gente, é essa consideração que eu quero te falar, nós vamos terminar muito bem, obrigado. Não estou falando sobre a ausência de lutas, de adversidades, porque isso a gente sempre vai ter nesse mundo decaído. Nós estamos cercados, se é que eu posso dizer, imersos no mundo caos, de acontecimentos que independem muitas vezes de mim e de você para acontecer. Basta uma ligação, um telefone, um acontecimento, e nós não estamos mais nessa maturidade de estar fazendo besteira mais, e depois pedir Jesus para consertar. Imagina, então ele vai conserta, já leva um tempo para consertar, eu continuo fazendo besteira, pronto, a minha vida não progride. Mas a programação de Deus sempre é avançar, crescimento, progresso, diga aleluia. Então quando você fala prosseguir para o alvo, tem um progresso para acontecer em 2019, tem lugares e situações para nós chegarmos, porque Deus já tem isso preparado. Eu vou te falar, em 2019 já tem o tempo certo dos inimigos caírem, aleluia, porque Ele está comigo como poderoso guerreiro, por isso tropeçarão. Olha só, Ele é aquele que luta por mim. Então eu estou te falando tudo isso porque há um sistema, há uma maneira. Então quando eu cheguei aqui de manhã no primeiro encontro, o Espírito Santo fala isso. Então legal, está dentro dessa mensagem, mas deixa eu te falar sobre isso aqui. A importância de nós considerarmos o que acontece dentro de nós, o nosso espírito humano, porque o que acontece no meu espírito é sempre sobrenatural. A Bíblia declara lá em 1 Coríntios 6,17, que aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. As direções de Deus, a sua voz, o que Ele tem a me mostrar, não sairá da minha cabeça, não sairá pelas situações que nós estamos vendo, as conclusões humanas, um raciocínio, eu olhei, interpretei, então não dá, eu vou por aqui, e aí já vou tomando decisões, muitas vezes precipitadas, apenas em conclusões humanas, porque eu pensei que é assim, ou aqui é melhor, ou dessa forma que eu vou. Gente, nós temos que desconsiderar, para chegar no alvo, no propósito que Deus tem para nós, e é sempre completo e perfeito. Você acredita nisso? Os pensamentos de Deus não são perfeitos para nós? Beleza. Para nós chegarmos lá, eu tenho que considerar o meu homem interior liderando a minha vida. Eu tenho que começar a aprender a ter a sensibilidade de reconhecer Deus em mim e a sua direção através dessa unidade.
O que eu e você temos, gente, é tão sobrenatural e tão maravilhoso, é a coisa mais preciosa que nós temos. É o maior tesouro que nós temos, é a pessoa dele em nós. Que fala, que mostra, que direciona, que nos ensina, que descortina, essa é uma palavra legal, ele vai abrindo o véu e descortinando os momentos da nossa vida, para nos mostrar os passos que nós precisamos dar. Não é simplesmente sair em 2019, estou cheio de ideia, vamos embora, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro e tal. Não faça isso. Você não é uma igreja perdida. Essa é uma igreja perdida. Por quê? Porque determinou, acha que sabe, concluiu e mandou ver. Essa igreja nunca alcança a vitória. Ela sempre se enrola cada vez mais. É super interessante você ler inúmeras situações, e o passado tinha muito isso, né? O povo de Deus enfrentava muitos inimigos, corpo mesmo, físico, né? Combate, espada para lá, e segura escudo, e vem a lança, aquele negócio. Algumas desses combates, o povo de Deus não precisou nem entrar, porque Deus foi lá e confundiu o inimigo, e eles lutaram contra si mesmo. Eu estava falando aqui no encontro anterior, eu tenho experiência disso, e a gente vai tendo, que tem coisas na nossa vida que a gente quer resolver, né? Acontece comigo, contigo, não, eu vou falar com o fulano de tal, eu tenho que falar, eu vou resolver isso hoje. Não, o quê? Eu tenho que falar umas coisinhas e tal, nós vamos acertar isso, eu vou dizer, porque ele vai falar isso, eu já vou dizer isso, já está tudo pronto, é comigo mesmo. E a gente cai nessa cilada humana, né, cara? De ter que resolver um negócio, parece que na marra. E de um modo geral, assim, eu tenho razão, ele está errado, ó. Nesse momento não tem amém, mas tudo bom. E aí você ouve aquele negócio, como é que eu posso te dizer isso? É uma percepção, é um testemunho, é algo que está no meu espírito, não está na minha cabeça vai, fala, tudo tem que fazer, resolve, e lá no espírito fala assim, calma, cocada, Saraiva, calma. Não, essa semana, espera, tão suave, que a gente não acredita que isso é o sobrenatural de Deus. Espera. E tem aprendido coisas tremendas, gente, que a gente vai, fica com aquilo que está ali, espera, aí a mesa começa a ser posta, as coisas começam a acontecer, e tudo aquilo que eu ia fazer na força do meu braço, que ia ser imperfeito, é feito pela mão de Deus, que é sempre perfeita. Agora, recentemente, várias situações todos nós enfrentamos, eu estava numa dessa, e lá no meu espírito, espera, e como a gente é paciente, agora você ri, né? A gente quer resolver as coisas ontem, as pessoas falam, pastor, ora por mim, que já está pensando assim, porque a minha vida é resolver toda em 24 horas, não funciona dessa maneira. Eu quero ler uma passagem com você, para entender como Deus ele trabalha no tempo dele, e no tempo de Deus envolve uma palavrinha muito importante na nossa jornada, em 2019, nós temos que aprender isso. Vai Hebreus capítulo 6, por favor. Então, no verso número 12, na segunda parte do verso 12, igreja, está escrito assim, que nós sejamos imitadores, aí no meio do verso 12 de Hebreus 6, acharam? Que nós sejamos imitadores daqueles que herdam as promessas de Deus, diga amém. Não, está faltando aí, pastor, não é só fé, porque na minha Bíblia, por exemplo, está longanimidade, você vê, a própria palavra já é longa, né, cara? E essa palavra significa paciência, e paciência, gente, deixa eu te falar, não é fruto da carne, é fruto do Espírito, e se eu não aprender a treinar e escolher o fruto do Espírito, de eu entender que há uma direção que me pede para esperar, eu não recebo, as coisas não se concretizam, eu não chego no alvo,
Eu não dou o tempo necessário para que Deus trabalhe. É impressionante, mas Deus, Ele trabalha coisas na tua vida e na minha, gente, ao longo dos anos. Às vezes é algo que a gente quer ser resolvido hoje, está na programação de Deus daqui a um ano, mas eu não aguento. Eu vou procurar uma igreja que resolva mais rápido. Essa igreja não tem poder, eu vou resolver. Alguém me prometeu uma semana, cadê a igreja? Estou lá. E não funciona assim na prática. A gente não pode ser criança, iludido. Nós temos que entender que Deus, Ele tem um processo. Também tenho aprendido que quanto mais a gente se entrega ao processo dele, parece que as coisas andam. Então aqui está falando aqui, aqueles que pela fé e pela paciência, escrevem na tua Bíblia, paciência. Em outras versões está perseverança. Estes então herdam as promessas. A gente sempre dá o exemplo na escola bíblica, você está num barquinho, num esquife daquele, e você está sozinho com 2 remos, beleza, você chega onde você tem que chegar, porque a mesma força que você aplica nesse remo da esquerda, é a mesma da direita, e por causa da sincronização de forças, e você vai trabalhando certinho, o barco anda rapidinho e chega. Às vezes não é que você não crê em Deus, às vezes você não está sendo paciente para que Deus resolva algo que nós temos que esperar, porque Ele testemunha no nosso coração. Espera, segura, entrega isso nas minhas mãos, eu vou dar solução. Mas a gente quer até o meio-dia da segunda-feira. Quem está entendendo o que eu estou falando? E aí, seguindo um pouco mais, diz lá assim a respeito de Abraão: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoarei e te multiplicarei. Esse foi um processo, gente, veja, desde Gênesis capítulo 12, quando Deus ele chega para Abraão, ele tinha 75 anos, ele recebe a promessa de um filho para depois gerar uma nação, ele recebe esse filho depois de 15 anos depois, ele estava com 100 anos, né? Dá 15 não, dá 20, né? 25 anos, cara. Vai ser paciente assim lá não. Mas eu quero te dizer, isso que aconteceu com Abraão e que aconteceu contigo, porque quando Deus ele chega, ele tem uma proposta, ele tem um plano, ele tem um alvo. Nós vamos chegar nesse ano para encostar, exatamente chegar onde Deus tem preparado. Ele já chega para Abraão e diz assim: eu não vou te constituir, eu ainda vou. Não, eu já te constituí pai de uma grande nação. Está no passado. Porque Ele já escreveu o teu 2019, cara, está escrito, e não tem interferência das trevas não, as trevas, o inferno não pode parar o propósito que Ele tem na tua vida. É só eu entender que eu preciso então agora ter sensibilidade, percepção e reconhecimento no meu espírito, para caminhar e ver Deus fazer tudo isso acontecer. Já vivi situações, eu creio que vou viver para frente, de espera e paciência em Deus, e ficar ali, espera, calma, e tal, e a gente desacelera, solta, vamos lá, caminhando com Ele. Então aquela muralha que está na minha frente, que a gente vai tentando resolver de tudo quanto é jeito, batendo, chega a marreta, e bate e tal, quebra a muralha parece que até cresce, você bate na massa, ela cresce. Aí o que acontece? Depois de um tempo, você ali só aguardando, na sensibilidade, na percepção daquilo que Deus te pediu para você se posicionar, aquilo se dissolve. Sem ter dado um tapa na muralha. Os inimigos todos caem, porque não sou eu que luto, é Ele quem luta por mim. Elinho, assenta-te à minha direita, Salmo 110, senta, até que eu ponha os inimigos debaixo dos teus pés. Até parece que eu fui lá, lutei, trouxe e coloquei debaixo dos meus pés, porque é impossível no natural vencermos as adversidades e situações que nós enfrentamos, igreja. Impossível.
Quando é que então nós vamos descobrir que esse não é um sistema, não é meramente humano de avançar, não é apenas um desejo de querer ver as coisas melhorarem, não é apenas um ímpeto de, não, eu vou dar solução essa semana nisso, e a gente está mais na carne do que no espírito, e a gente então anula, e a gente acaba cegando as percepções do meu coração. Você sabia que o teu espírito tem olhos? Que é Deus quem abre para que eu e você possamos enxergar? Há um exemplo bem interessante, natural, mas toma isso no mundo do espírito, bem bacana. Você pode abrir lá para mim, Gênesis, capítulo 21. Então, quando Abraão não tem paciência para esperar, aliás, foi perturbado pela Sara, pela sua esposa, o que acontece? Ele acaba tendo um filho com a escrava Agar, e nós sabemos que se chama Ismael. Só que a Sara depois ficou revoltada, e falou para Abraão: Abraão, despede essa mulher com essa criança, porque esse menino não vai ser herdeiro junto com meu filho, é só você ler. E aí Abraão, provavelmente com aquele coração, falou: ó, toca o teu barco. Qual a esperança que Agar tinha? O que ela visualizava para a sua vida? Nada, a não ser a morte, porque vai pelo caminho do deserto, uma hora vai acabar a água, e ela estava nessa situação. Quando então, veja que coisa interessante, gente, ela fica num canto, ela bota o filho dela um pouquinho, veja aí no verso número 15, todo mundo achou? Beleza, tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se, foi sentar-se de frente à distância de um tiro de arco, porque dizia assim: não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Qual a esperança que ela tinha? Nenhuma. Humanamente, nós temos que entender, gente, que nós convivemos com situações que são assim para nós. Aí vou te falar, 2019, você não vai ficar sentado num cantinho chorando não, cara. Você não vai permitir o inferno segurar uma parede para te dizer: daqui você não passa. Quem é ele para afrontar o propósito de Deus? Você tem que entender, você carrega o propósito dele. E é só, não é comigo não, a parada não é comigo não, eu tenho um propósito para cumprir sobre a face da terra. Não pode parar esse propósito, ele vai até o final. Nós estamos inseridos nele, você é o propósito de Deus. Não só como pessoa, porque Ele te ama, porque Ele nos resgatou, nós somos filhos, mas há algo na nossa vida especial para Ele, para cumprir, para ser cumprido. Está compreendendo isso? Aí a H ficou ali, perdidona, já era, vou botar um menino que eu não quero nem ver esse menino morrer. Legal, vamos continuar? Bem interessante. Depois então, veja o que acontece aí. Verso 17, Deus porém ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas. Sabia que nas primeiras referências de Deus chegando para alguém, numa situação super complicada, sem esperança, para a primeira coisa dizer assim: cheguei, não temas. E a primeira coisa que o inferno faz é levantar uma grande muralha na tua vida, um diagnóstico safado, que você vai morrer em 10 dias, ou qualquer coisa que vai acabar contigo, e a primeira coisa que vem é o espírito de medo, para tomar conta do teu coração. E Deus chega para dizer: não tenha medo, não temas. Ele chegou. Aí, cada situação que a gente vai enfrentar, para chegar até um alvo, eu estou com Ele, você está com Ele, Ele está conosco. Não temas, fala para o teu irmão: não temas. Pastor, mas está todo mundo piorando, está todo mundo ficando mais nervoso, síndrome do pânico, estamos dependentes mais e tal. São espíritos. Você está em Cristo Jesus, eu estou nele. O perfeito amor que é Ele mesmo está em mim, lança fora o medo. Eu não preciso temer, porque eu estou debaixo de um propósito. Muito legal, né? Então, continuando, está escrito assim, ó: ergue-te. Não, só voltando, não temas, 17, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está,
E aí ele fala assim: ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele, olha o propósito. E ela não sabia. Olha o propósito. E ela não sabia. Olha o propósito. E ela não sabia, porque farei dele um grande povo. É interessante, né? Às vezes naquilo que eu e você enfrentamos, é assim que o inferno vai fazendo, ele vai cerceando de nós percebermos no nosso espírito, de impedir que o Espírito Santo descortine a visão que ele tem para você. Sabe por quê? Porque eu estou mais impressionado na humanidade, naquilo que eu vou tentar resolver, para chegar lá, para dar uma solução em alguma coisa, e eu não vou enxergando a certeza. Quando Deus te dá uma visão, no teu coração, você não está enxergando, você pode até enxergar, em vários tipos de visão, você pode ver abertamente, você pode perceber. Eu tenho no meu coração visão, no meu coração aberto, eu entendo lá dentro. Aí você pode sonhar, né? São sonhos de Deus. Mas quando o inferno, ele prende porque a gente foca demais naquilo que eu quero dar solução na minha vida. Não tem como a gente dar solução. Já tentou mudar uma pessoa? Ninguém muda ninguém. Ninguém convence ninguém. É impressionante. Se ele não intervir, já era. Se Deus não chega aqui nessa situação, já era, mas ele tinha um propósito. Ele tinha um plano, assim como ele tem pela tua vida. A minha também. Você crê nisso ou não? Nós temos que crer. É legal que agora acontece isso, ó. Veja que interessante. Abrindo-lhe Deus os olhos. Pô, então a H devia ser muito cega mesmo, né? Ela viu ali o que? Um poço de água. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Uma fonte de sustento, de um próximo passo, de continuar, de avançar. Mas quem abriu? Quem? Deus. E isso tudo acontece, gente, na minha vida e na sua, porque a gente valoriza a sensibilidade e a percepção do homem interior, daquilo que está dentro de mim, que muitas vezes é bem suave, mas me direciona, me traz paz, e isso aqui não me traz paz. Eu percebo que não é aqui. Aí a gente começa a andar, e a gente começa a sentir arranhado dentro da gente, porque a gente está incomodado, como hoje o Edinho estava comentando comigo, não senti paz no meu coração em fazer, eu fui e não fiz. Cara, você fez perfeito. É no coração. É aqui que está a direção tua para nós chegarmos no alvo, e obviamente Deus vai nos dirigindo, para que Ele possa fazer tudo, é justamente isso, é andarmos na percepção da visão que Ele vai nos dando. Nunca foi ideia de Deus, muito mais a nova criatura, né? A igreja, a andar sem iluminação. Quando não há iluminação, tem tropeço. A gente não sabe para onde caminha. É uma escuridão só. A gente dá voltas. Mas quando há iluminação, há um caminho muito determinado. Não é qualquer caminho, há um caminho. E Deus vai nos iluminando. E a gente vai caminhando. Mas tem algo dentro de mim, de você, que a gente tem que aprender a considerar e desconsiderar a força da visão humana, do meu raciocínio, do meu intelecto, da minha conclusão e tal, porque é isso que restringe o propósito de Deus. Quem está vivo, diga aleluia. É simples isso. Veja, os discípulos começaram uma jornada com Jesus conversando. E aí, Léo, como é que você está? Tudo bem? Jesus se apresentava, dava beijo, comia com eles, uma questão muito física. Então eu chegava para o Léo, sendo Jesus, Léo, fala para mim, Jesus, eu queria saber isso, fala para mim. Ele falava, rapidinho, uma coisa humana, a gente gosta disso e isso é fácil para a gente. Mas de repente Jesus fala assim, tchau, fui. Mas eu vou deixar, não vocês órfãos, mas eu vou deixar outro, que é o Espírito dele, é o Consolador. Aonde? Do meu lado? Não, dentro de mim. É por isso que ele disse que nós não estaríamos sozinhos, não estaríamos abandonados, órfãos. Agora só que os discípulos também, eles precisaram aprender a andar por essa sensibilidade,
de um espírito que percebe, que enxerga, que tem olhos. Então, situações que eu enfrento muitas vezes, e isso é para cada um de nós, hein, igreja? Quando você está com sua sensibilidade em alta, você permite que o Espírito Santo te mostre as coisas. Você já tem um passo de abordagem diferente do que a tua mente iria te sugerir. Quem está ligado, diga aleluia. Acabei de falar algo agora muito importante. A minha mente sempre sugere, com base numa conclusão humana, naquilo que eu estou vendo. Mas aí o Espírito Santo te sugere um outro passo. Porque vem de dentro isso. E por isso que eu falei para vocês, gente, é a coisa mais sobrenatural, é o tesouro maior que a gente tem. É a pessoa dele. E cultivar isso, cultivar de forma a crescer, toda vez que então você responder a uma prontidão do seu espírito, você está aprendendo a caminhar com ele, em algo que humanamente não dá certo. Mas sobrenaturalmente nós estamos debaixo de uma direção que faz acontecer tudo. Deus me dá vitória sobre os inimigos, Ele promove o milagre. Diga aleluia. Não é bom isso? Então eu tenho que desconsiderar isso, mas parece que quanto mais eu alimento esse mundo exterior em termos de prestar atenção para várias coisas que são meramente humanas, parece que eu vou cerceando, eu vou impedindo do meu homem interior liberar essa sensibilidade. E muitas vezes, para a gente cultivar isso, a gente precisa de quietude. A gente precisa gastar um tempo. Então eu estou lá enfrentando um problemaço, não sai tentando resolver não, porque você já viu que o negócio é, pastor, meus cabelos estão arrepiados, olha aí, já fiquei nervoso, porque eu não sei o que eu vou fazer, que beleza, não sabe o que vai fazer? Jesus sabe, Deus sabe, então beleza, vamos lá. Então a gente começa a orar, a conversar com Deus, a apresentar as situações, e tal, Senhor, e aí, e tal, e vai andando, e tal, andando sem chegar lá e meter a marreta, e você vai caminhando, um dia após o outro. Ele sabe de tudo que a gente enfrenta. Você sabe que tem uma coisa muito interessante, que Deus, Ele é assim, né? Em João capítulo 16, no verso 33, Jesus diz assim, tenha bom ânimo, eu venci esse mundo. No mundo passais por... Tá, essa palavra é provas, testes, lutas, mas tem uma característica bem interessante nessa palavra, que é uma pressão que é colocada sobre a minha vida e a tua, mas não é uma pressão que nos esmaga, porque Ele nos protege. Mas ninguém gosta de conviver com situações assim. Eu também não, nem você. Mas tem um propósito. Se eu souber e entender que Ele está comigo, e Ele me dará livramento, Ele me dará uma resposta, Ele me mostrará algo que eu vou apenas responder, pronto, é tudo que Ele precisa para resolver. Aleluia, hein? E funciona dessa maneira, gente, mas nós precisamos caminhar assim. Agora olha só, eu ainda falei algo para você que eu tenho que ler aqui, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. E eu vou terminar lendo Romanos 15 depois, tá? 1 Coríntios 10, verso 13. Não vos sobreveio tentação, prova, teste que não fosse humana, mas Deus é fiel. Aleluia! Está nas vans e nas combis isso, hein? Está no teu carro também? Deus é fiel? Aleluia! Deus é fiel. E não permitirá que sejais provados, testados, tentados, além. Aí você fala, pastor, mas não tem a tua fé. Claro, você tem a sua. Na fé que você tem, na fé que eu tenho, na mesma condição, seja a pressão que for, Deus considerou tudo de tal maneira para você não ser engolido nem esmagado. Se aprendermos a fazer isso que eu estou acabando de falar contigo. Esse é o segredo. Aí está escrito lá, não serás provados acima da tua... Pelo contrário, juntamente com a prova, com o teste, Ele proverá o que, gente? De sorte que você pode suportar. Até quando, pastor, que eu não aguento? Caminha com Ele.
E Ele vai dar solução para tudo, Ele resolve tudo. Eu vou terminar lendo para você. Eu estou falando isso porque esse ano é muito importante a gente chegar, nós vamos chegar no alvo. Você vai ouvir outras coisas que eu vou te dizer. Mas de nada adianta eu ficar, olhando isso, que beleza. Mas se eu ainda estiver sobre o governo da minha humanidade, da força do meu intelecto, da força das minhas conclusões, da vontade humana, da minha alma, em decidir porque eu quero, não funciona, igreja. Nós somos corpo de Cristo, nós estamos debaixo do comando dEle. Ele não vai me pegar numa gravata, me amarrar no quarto para eu não sair de casa e não fazer besteira. Ele depende que eu tenha sensibilidade e reconhecimento no meu espírito do passo que eu preciso dar ou não preciso dar, do aguardo que eu preciso ter ou não. Vamos caminhar. Alguém lembra da nuvem no deserto? Levantava, todo mundo levantava acampamento, a nuvem andava, eles andavam. A nuvem parava, eles paravam. E às vezes ficava 2 dias, 1 dia, às vezes andava 15 dias, porque é o ritmo, para a gente chegar no alvo em 2019, é o ritmo de Deus. Não antecipe, e nem fique atrasado, porque a gente também vai perder o mover dele. Então eu vou terminar lendo contigo Atos capítulo 15, talvez você saiba, talvez não, mas isso aqui me abençoou muito. Em Atos capítulo 15, essa igreja era tão encharcada de percepção e sensibilidade no espírito, que, por exemplo, só nesse capítulo aqui, no capítulo 15, existem 4 referências dessa palavra aí conjunta, pareceu bem. Deixa eu te dizer, parecer bem não é algo assim de uma conclusão humana. Deixa eu ver, ok, então tá, 2 mais 2, 4, beleza e tal. Não é uma questão humana, mas aqui para os discípulos parecer bem ouça isso, é um reconhecimento de uma sensibilidade dentro do coração a respeito de algo. Não é a humanidade liderando, mas é o Espírito, influenciado pelo Espírito Santo, influenciando e dirigindo. Diga aleluia. Quer dizer que eu posso andar assim, pastor, pelo meu homem interior, sendo influenciado pela percepção, a direção de Deus, pela visão que Ele me dá? Claro que pode, é assim que a gente anda para vencer. Aí, está escrito no verso 22, então, por exemplo, grifa na tua Bíblia, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, grifa aí, pareceu bem. E a situação é que em Jerusalém eles deliberaram algumas coisas que seriam importantes, porque eles pareceu bem a eles no coração, eles perceberam que eles precisavam passar isso como forma de edificação das igrejas, alguns conselhos. Um pouco mais à frente, no verso número 25, pareceu bem então, de novo, pareceu-nos bem, não é algo da mente, não é uma programação. Hoje a gente está vivendo tão programado. Às vezes eu falo sempre com os meninos, a gente trabalha, tem uma programação, tem uma agenda, está tudo certo. Mas, por exemplo, hoje eu vim aqui para te falar algo. Quando cheguei ali em cima, o Espírito Santo trocou. Aí, caramba, se eu fico com aquilo que eu estou programado, e eu não me entrego ao veio dele, não vai funcionar. Porque o que você precisa ouvir, é isso que ele me falou hoje. A gente tem que andar com as coisas organizadas e preparadas, mas livre para ele fazer o comando. E também não dá para ser maluco. E aí, pastor, vai pregar o quê? Sei lá, meu irmão, vou ver o que eu falo. Você nunca vai me encontrar despreparado aqui. Nunca. Eu posso ficar até as 4 da manhã fazendo tela. Fico, o maior prazer. Mas me submeto a Deus. Que esse é o segredo. Mas bem interessante, então beleza lá. Pareceu bem. Chegado a pleno acordo, então, um acordo no Espírito, homens guiados e dirigidos pelo Espírito, elegeram alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo. Então, pegou essa galera com Barnabé e Paulo, separaram alguns homens e vão lá até Antioquia e deliberem todo o conselho
que nós percebemos que o Espírito Santo falou. Para você ter uma ideia, olha o verso de novo, no verso número 28. Pois pareceu bem a quem? Uhul! Ei, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não é o contrário, não pareceu bem a mim e o Espírito Santo. Você tem alguma coisa a dizer? Não. Olha a ordem das coisas para você ver como está escrito. Olha a valorização e a sensibilidade ao Deus Todo-Poderoso na pessoa do Espírito Santo conduzindo essa igreja. Aí você me pergunta por que essa igreja em 300 anos não fez a diferença naquele mundo. Porque era guiada, dirigida por Deus. A única coisa que está nos faltando, gente, é pegar a nossa humanidade e chutar ela para fora do balde. É vir para a igreja sem cabeça. É caminhar sem raciocínio lógico de coisas, estabelecer aquilo e não permitir a influência da percepção de Deus, da direção de Deus, nas situações que nós estamos vivendo. Se o Espírito Santo fala para você ficar calado, fica calado, mas eu tenho que falar. Muitas vezes ele vai pedir para você ficar calado, e eu também. Está lá uma situação, acontece, mas eu vou falar tudo que eu tenho que falar, é hoje, quando eu chegar em casa, só estou esperando, aleluia, ela, a mulher vai ouvir, E às vezes a gente vai passar situações que a gente é humilhado, cala a boca. Se você anda no governo do Espírito, ele está em alto e você valoriza, gente, isso aqui não é para pastor não, é para todos nós somos a igreja. Se a gente anda no Espírito, a gente sabe a hora de falar, é a hora de ficar calado. É impressionante, está lá dentro, parece que o Espírito Santo só dá um toquezinho na tua boca, recolhe. Ainda bem que eu não falei, porque eu ia estragar tudo. Aleluia, irmão, está aprendendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, veja que legal, não impor maior encargo, além dessas coisas essenciais. Olha o que foi considerado como essencial naquele momento da igreja, que você se abstenha de coisas sacrificadas aos ídolos, bem como de sangue, da carne de animais sufocados, das relações sexuais ilícitas. Essa palavra no original está falando sobre adultério, fornicação, está falando sobre sodomia, e tantas coisas que fazem parte dessa composição. É só lá no original e olhar. E depois diz assim, dessas coisas fareis bem se vocês se guardarem. Qual é a palavrinha que está depois aí? Saúde. A palavra no original significa força, fortalecimento, significa prosperidade. E a gente nem lembra que tem uma palavrinha depois. Se Deus ele tem uma palavra, é para a tua total edificação, é para a bênção completa na minha vida. Tem situações que Deus nos dirige no Espírito para até Ele cuidar e Ele tomar conta da nossa saúde. Teu coração bate tranquilo. Tem situação, é demais, gente, está tudo preparado. E aí, para eu terminar, eu vou te falar o seguinte. Então todo mundo desceu, deliberaram a palavra para as igrejas, entraram na casa do pessoal, legal, gente, tudo bom. Bom, missão dada, missão cumprida, não é isso? Um bom combatente, então nós vamos voltar para casa, é o lógico. Mas o que acontece? Eu quero que você leia aqui no verso número 32. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Então, tendo se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Então, é tempo de voltar para casa. Perfeito? Está tudo certo? Legal. Só que na vida de Silas acontece algo e a Bíblia relata. E está escrito assim no verso 34. Mas, de novo, olha a palavrinha. Pareceu bem a quem? De novo. Tinha alguma coisa no coração dele, dizendo assim, que não sei, eu não vou voltar agora não. Rapaz, como é que vai? O ônibus está marcado para tu ir embora, meu irmão. Hein? Olha aí, você não vai? Como é que é? Silas, tem que ir embora para cá. Tem alguma coisa no meu coração, eu vou ficar por aqui.
pareceu bem a Silas permanecer ali. Mas não era a casa dele. Ele já tinha feito a missão dele. Eu estou dizendo, gente, isso aqui é um segredão, você tem que meditar nisso. Isso aqui são direções de Deus importantíssimas. Agora eu vou te falar o produto disso, o resultado de um homem dirigido pela percepção e a sensibilidade do Espírito em se posicionar. Vamos ler um pouquinho mais à frente? Eles estavam numa comitiva juntamente com Paulo e Barnabé, verso 39. Houve entre Barnabé e Paulo tal desavença que vieram a se separar. Então Barnabé, levando consigo ao seu sobrinho, João Marcos, navegou para Chipre. Verso 40. Fala aí para mim. Mas Paulo tendo escolhido quem? E a partir de então agora, esse é o companheiro das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Tudo programado pelo homem? Não. Então, se Silas tivesse voltado, que todo mundo voltou, eu vou voltar, tal. Mas só que Silas, naquilo que ele teria que voltar, porque a sua humanidade diz isso, você não é daqui, a tua casa está lá em Jerusalém, cara, volta, obviamente, vamos voltar. Só que ele considerou a direção de Deus. Só que ele era um homem cheio do Espírito, ele tinha percepção, ele percebeu, não sei, eu preciso ficar aqui. Na humanidade, ninguém falou para ele assim, cara, fica, vou te dar uma casa aqui, vou te arrumar um emprego, não. Ele falou assim, eu preciso ficar. Mas como é que eu preciso ficar? Você tirou isso de onde, ô Sila? Tirou da tua cabeça? Não, está aqui no meu espírito, pareceu bem. Eu tenho uma percepção, eu tenho algo no meu coração que, esse feeling do homem interior, eu vou ficar por aqui. Deus já tinha tudo preparado. Por que é que tem isso no coração dele? Porque Deus já sabia que ia ter lá um problema com Barnabé e Paulo, e Deus já tinha escolhido Silas para ser o companheiro de viagem do apóstolo Paulo. Diga aleluia! Aí essas combinações, essas coisas só acontecem se a gente andar no Espírito. Porque ele tem tudo preparado, ele tem uma rede preparada de situações para você encontrar pessoas e situações preparadas adiante, portas que se abrirão, mas eu passei adiante porque eu escolhi uma porta, mas não era aquela, era outra porta que Deus tem preparado, que ia te alavancar a tua vida, ia te levar, porque Ele tem isso preparado. Agora, se em 2019 eu vou chegar no alvo, depende disso. O plano já está pronto, o plano já estava aqui prontinho. Eu escolhi Silas, vou botar esse menino, eu sei quem ele é, conheço o coração dele, eu escolhi. Aí, é o companheiro de Paulo, vou botar ele junto com ele. Os dois não chegaram assim, então vamos combinar, eu vou contigo. E é super interessante, o negócio é tão de Deus, que está escrito ali, quem convidou foi Paulo. Paulo escolheu quem? Diga aleluia nessa manhã. Você está aí me olhando com um zoião, o que houve? Cara, o que você é forte, pastor, é forte. O que você tem dentro de você é poderoso demais. É o teu espírito em unidade com o Espírito Santo de Deus, que faz com que você reconheça, enxergue, você veja, ele te descortine, ele te mostra e caminha só no passo que ele te mostrar. Diga aleluia. Estou animado, meu irmão, nós vamos vencer em 2019. Você também. Mas estou vendo naquela minha casa, pastor, vou te falar, só tem mau elemento. Deixa Deus descortinar. Deixa Ele te mostrar o que Ele está para fazer. Está feliz com isso? Então fique de pé, aleluia.